horas por dia você passa no celular ou no computador? E quais são os efeitos dessa vida completamente tecnológica? No Rede de Olhares de hoje, nós vamos descobrir por que tantas pessoas já não sabem mais viver sem a internet. Desde quando o ser humano mantém uma relação bem estreita com a tecnologia? Olha, bem estreita, a gente pode dizer que... Olha, a melhor maneira de responder essa pergunta é que a gente sempre teve alguma relação com a tecnologia e que à medida que o tempo foi passando, essa relação foi se estreitando mais. A partir do momento que aqueles nossos primeiros ancestrais pegaram uma pedra para atirar num animal ou pegaram um pedaço de pau para bater em outra criatura, a gente já pode dizer que a gente já tinha alguma relação com a tecnologia. Professora Naura, por que a gente passa tanto tempo conectado ultimamente, na tua opinião? Como diz o professor, isso não é novo. Hoje nós estamos conectados por causa que tem um recurso. Anos atrás nós estávamos com outros recursos. O que nós temos é que olhar para este novo recurso, não olhar com a cabeça de décadas atrás. Nós temos que olhar com o olhar de hoje, com a cabeça de hoje. Nós temos que entender o que realmente é bom hoje para as ações. E eu sempre coloco, e depois a colega Carolina com certeza vai completar muito melhor, tudo é uma questão, por exemplo, para os jovens, que nós trabalhamos com os jovens. É uma questão de colocar limites, de ter respeito, de ver o outro. Falta também, digamos assim, uma supervisão dos pais. A sociedade de hoje também colabora para que a gente se isole através da internet. Boa noite a todos. Eu concordo com isso. Eu acho que hoje, eu penso, enfim, que hoje existe sim uma grande facilidade de tu viver a vida através de telas. Ou tu senta na frente da televisão, ou tu tá no teu celular, ou tu tem o teu iPad, ou tu tem o teu computador. E às vezes tu sai de um para ir para o outro, né? Eu acompanho às vezes crianças que saem do videogame para ir para o iPad, para ir para o celular, porque o pai determina que é tantas horas de cada. E que se fica muitas horas em todos eles. Eu vou convidar vocês que estão aqui no estúdio e também você que está em casa a acompanhar uma reportagem que a nossa equipe fez nas ruas e também em uma escola aqui de Caxias do Sul sobre quanto tempo os alunos e as crianças passam mexendo no celular, acessando a internet. Vamos conferir. Fica conectado na internet quantas horas por dia? Diariamente umas 5 horas. Umas 5. Só de noite, basicamente, Umas 3 horas, mais ou menos. E no celular? No celular, umas 2 horas durante o dia. Se eu chego em casa da aula às 11, eu posso ficar até às 4 da madrugada na internet. Na última pesquisa divulgada este ano pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, 8 milhões de brasileiros apresentam sintomas de dependência da internet. 82% dos jovens online também estão nas redes sociais. Só em 2012, os brasileiros ocupavam 46,3 milhões de contas no Facebook, sendo considerado o segundo país do mundo de maior participação da rede social. É muita gente conectada. Mas e aí? Isso afasta ou aproxima as pessoas? Ela afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Em vez de tu ficar com a família e tal, tu tá lá, né? Conectado. Eu tenho amigos que quando a gente sai, e eles ficam direto no celular, assim, em vez de prestar atenção só em ti, ficam no celular vendo coisas no... Como é que é o nome aquele WhatsApp? Agora, eu não tenho isso daí, detesto. A gente cria um sujeito na rede e é com esse sujeito que a gente vive o social. Tem muitas pessoas estudando exatamente esse advento da dificuldade que os jovens hoje têm de enfrentar a vida real, de ter uma vida social, de poder se conversar com as pessoas e viver quem elas efetivamente são. Se a gente pensa, as pessoas, na verdade, quando elas estão postando uma foto na rede, elas estão muito mais preocupadas em mostrar o que elas estão
vivendo do que efetivamente viver o que elas vivem, né? Se a gente pensar antigamente, primeiro a gente vivia, depois a gente contava o que tinha vivido. Agora a gente vive contando o que a gente está vivendo. Quer dizer, de alguma forma a gente está perdendo essa coisa de viver a vida efetivamente. Uma realidade que atinge cada vez mais os jovens. Rodrigo, de 16 anos, fica conectado mais de 10 horas na internet. Tu, por exemplo, é aquele que bate a foto e já quer ver quantas pessoas curtiram ou comentaram? Sim, eu fico bem ansioso mesmo para ver. Quando eu posto uma foto, fico olhando, comento, eu já respondo logo, eu não consigo ficar longe. Quanto tempo tu fica na internet? Umas 12 horas por dia no mínimo, porque eu tô sempre na internet. Eu acordo, eu ligo meu iPad, eu fico na internet, eu tô com meu celular em tudo que é lugar, tô sempre mexendo na internet. E às vezes vocês estão aqui no recreio, por exemplo, e as meninas estão na internet e às vezes tu quer conversar e não consegue? De vez em quando é assim, mas elas respondem. Porque elas respondem à internet e depois elas me respondem. Eu também faço isso. Por quê? Porque primeiro a internet e depois a pessoa que está do lado? Eu não sei, é que a pessoa que está do nosso lado, ela entende que a gente está na internet. Elas falam com a gente, aí elas desligam o celular porque a gente fica toda hora incomodando, para elas poderem conversar com a gente. De repente o assunto no celular ali está mais interessante do que na roda dos amigos, né? Patrícia, mãe de Maria Cecília, de 8 anos, e Ana Luísa, de 11, busca alternativas para não deixar que as meninas se percam neste mundo virtual. Durante as refeições, elas querem pegar o computador ou o celular, né? Então, fica perdendo aquele contato, né? De família, de conversa, de diálogo. Então, a gente chama a atenção delas, né? Porque elas fazem uma coisa assim natural, sem perceber. E no meio também, com as colegas, isso também acontece. Se socializam na internet, né? Eles usam a internet para socializar, às vezes dentro da sala de aula. Apesar da gente não liberar o celular sempre, é impossível tu controlar, é uma necessidade. Então, eles socializam ali, pelo próprio celular. Mas é muito difícil quando tu pode um trabalho em dupla, essa conversa entre eles, né? Parece que pela internet é mais fácil, se não precisar olhar no olho. Nós estamos nesse desafio e estamos buscando alternativas. A gente não está fugindo disso, pelo contrário, nós estamos procurando cada vez mais entender esse ser humano e trabalhar com ele. Porque embora eles sejam digitais, mas eles são crianças, eles são adolescentes e eles têm as suas necessidades que precisam ser atendidas. Tá aí, então, o pessoal, os alunos dessa escola preferem ficar na internet, no celular, às vezes, do que conversando com os amigos. Carolina, celular e a internet estão invadindo a escola, o trabalho, as atividades extracurriculares. É isso mesmo? E acho que o principal problema é que elas estão invadindo as relações. Isso é o que mais me preocupa no discurso dessas crianças ali que apareceram na reportagem. 11 anos... ficando 10 horas conectados, é muito tempo. Se nós tivermos que achar um culpado, a gente pode colocar, né, ele como a mobilidade. Mas são várias questões que se envolvem nessa ação. Desde que eu coloquei antes, né, que é a questão do respeito e de regras. Nós, como a gente vem do curso da licenciatura em computação, com os nossos alunos, a gente orienta eles a se discutir muito isso na escola. E mesmo assim, os pais, a gente não pode dizer assim os pais também não sabem lidar. Então, nós precisaríamos realmente, e a gente brinca entre nós pais, precisamos de uma escola para pais. Vou pedir uma licença, porque eu tenho aqui 6 meninos que estão envolvidos nessa área da tecnologia, programaram aplicativos aqui em Caxias do Sul e para toda a Serra Gaúcha. Presumo eu que tenham passado belas horas na internet também. Bem-vindo, Maurício, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Pois é, eu trabalho há 10 anos já com comunicação digital, não é bem de agora. Hoje eu tenho uma agência de comunicação digital, a USE, e sou sócio dos dois aqui, do Lucas e do Matheus, no Maybe, que é um aplicativo de mapeamento de eventos aqui para Caxias e para a Serra Gaúcha. Eu tenho também um outro projeto, que é um workshop sobre comunicação digital, que é o Let's Connect. E nele eu começo falando sobre uma coisa que os professores citaram, que é a relação da internet com as tecnologias do passado, né? Então, a gente tem uma mania de ver a internet como uma coisa recente, uma coisa do futuro,
mas, na verdade, ela é passada, né? Ela é uma tecnologia como qualquer outra e, como qualquer tecnologia, ela tem seus bônus e seus ônus, né? Eu acho que nem o Maurício falou, é muito relativo, porque quem tem um smartphone está 24 horas conectado, uma pessoa vai te chamar na web, tu vai ter um aplicativo que vai te apitar alguma hora do dia, então não tem mais esse controle. A minha geração, dos guris todos aqui, a gente viveu exatamente essa transição. A gente saiu da TV, que a psicóloga nos relatou, e foi subindo, começou, pegou os primórdios da internet ao grande público, né, que foi a parte da internet de escada, que tinha... Sim. Ali era controlado pelo telefone, que não podia usar, e tinha todo esse... E agora ela está expandindo de uma forma que a gente já vê a geração das entrevistas ali, usando isso de uma forma deliberada, e a gente é novo, mas a gente acha estranho crianças de 11, 10 anos vivendo daquele jeito. Dizendo, né, 12, 13 horas conectadas. Exatamente, porque é estranho falar, mas na minha época eu passava jogando carta, eu tinha outras tecnologias que também eu perdi o mesmo tempo que elas pegam na internet. Então, claro, é uma faca de dois gumes, entendeu? É muito fácil culpabilizar a tecnologia, né? Quando, na realidade, a responsabilidade é nossa. Tipo, se alguém bate um carro, a culpa não é do carro. É a pessoa que dirigiu mal, que tomou uns beer night que não devia antes de pegar no volante, né? Como diz o ditado, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Computadores não navegam na internet, pessoas navegam na internet. Se a gente usa mal um recurso tecnológico, se a gente usa de uma forma que acaba sendo prejudicial para outras pessoas ou para nós mesmos, a responsabilidade é nossa. A internet, ela tem, assim, ela tem um potencial educacional, tem um potencial de conhecimento muito grande. O que a gente precisa desenvolver, como a professora falou, é o uso responsável. E o rapaz ali, o Matheus, do desenvolvimento do aplicativo, Matheus, Maurício, desculpa. Eu sou o Matheus, ele é o Maurício. O Matheus, você falou uma coisa muito certa, a questão que você tem todo tipo de informação escrito por todo tipo de pessoa. Aí tem gente, às vezes, sem embasamento nenhum, sem sustentação nenhuma, tá? Alegando, eu sou filósofo, eu sou isso, eu sou aquilo, sem ter formação nenhuma, pregando os maiores absurdos como verdade, né? Nossa, eu passo 12 horas conectado. Não é bem assim. Aqui hoje no estúdio nós temos pelo menos 3 gerações diferentes. O que acontece? A partir do momento que a gente tenta viver a vida de hoje, uma geração de 20 anos atrás, ou viver só a geração atual, a gente não consegue nenhum nem o outro. Eu acho que a resposta seria o equilíbrio. Porque o que acontece? A minha geração, quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter acesso à internet. Era uma coisa totalmente ilimitada, mas eu ainda passava mais tempo fora de casa, brincando na rua, me machucando, vivendo, do que na frente de um computador. Hoje em dia, eu acho que é isso que assusta, sabe? Tu vê... Eu acho que é uma parte de comodismo dos pais. É muito mais fácil tu deixar eles na frente de um computador com um tablet no colo, porque daí a criança não incomoda. Matheus, a gente está comentando aqui das crianças, mas acho importante falar que esse vício também é de adultos. A gente, às vezes, né, se pega passando 13, 14 horas além do trabalho, vai mexer em casa no celular também. Né? Enfim, o que vocês acham sobre isso? Eu sei que o aplicativo deu trabalho, mas vocês usam também, garanto, fora do trabalho, né? Boa noite. Boa noite. Claro, deu trabalho. Mas a gente pensa assim, a gente pensou em uma maneira de não levar as pessoas a ficar conectadas. Seria muito mais fácil de desenvolver o jogo. Mas não, as pessoas iam estar ali, vamos levar, fazer um negócio e fazer as pessoas irem para o bar, sair se divertir, conversar com os amigos, cultura, a gente pode ter tudo ali, a gente pode saber onde está acontecendo um teatro, um evento gratuito e que a gente não tinha acesso antes. A gente tem aqui o dado de uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo que diz que é mais difícil resistir às redes sociais do que resistir ao álcool e ao cigarro. Então, uma pesquisa da USP já, né? Queria saber a opinião de você, teu nome, por favor. Fabiano. Fabiano. Bom, eu acho que o fato meio que reflete a que hoje tudo está na internet, né? Hoje tu consegue um emprego via internet, tu fala com teus amigos, com teu parente que está longe. Então é muito mais difícil tu resistir a teus amigos que estão na internet do que ao álcool ou às drogas, né? Claro. Então tu não vai deixar de falar com teu amigo que está, não sei, em outro país ou no bar beber. Né? Tu vai falar com teu amigo, claro que tu não vê faz tempo, né? Estudos estão sendo feitos agora no sentido do uso excessivo da internet, né? Porque virou realmente uma preocupação.
E muitos têm comprovado as alterações a nível cerebral que o uso excessivo acaba provocando e, teoricamente, já se sabe, então, hoje que ele aciona realmente, o uso excessivo aciona as mesmas vias de recompensa, do sistema de recompensas, enfim, de outros vícios, né, que outros vícios também acessam. E a internet, ela não é algo ilegal, ela não é algo que eu estou cometendo um crime por estar fazendo, tenho que ter vergonha do que eu estou fazendo. E está na casa, no celular de todo mundo. Então, o acesso é realmente facilitado. Eu não preciso me esconder ou fazer alguma coisa potencialmente prejudicial para estar na internet, como eu precisaria, por exemplo, para comprar uma droga, né? Enfim. Então, o controle realmente é muito menor, a inibição também acaba sendo muito menor, eu acabo ficando mais tempo mesmo. Claro. Lucas, você também participou aí da concretização desse aplicativo. Vocês demoraram muito tempo na internet para deixar ele pronto? Boa noite. Na verdade, o que acontece? Minha vida é a internet. Por quê? Porque é o meu trabalho. Eu não tenho como pegar um livro, senão eu vou comprar um livro por semana, por exemplo, para estudar o que eu estudo hoje. Então, as novas experiências, as novas tecnologias, está tudo na internet. Então, acho que tem esse extremo de... No Brasil, qual é o problema? O problema no Brasil é a rede social. Porque, tanto é que o brasileiro é o segundo país que mais tem usuário do Facebook, sendo que não é o que tem mais internet no mundo. Claro. Ou o segundo que é a melhor internet, enfim. Então, é um problema cultural também. O brasileiro não tem o costume de ler. A gente tem o dado aqui de que são mais de 8 milhões de pessoas viciadas na internet no Brasil. Quer dizer, essa fusão entre ser humano e tecnologia tem volta, tamanho esses números que a gente tem visto aqui no programa de hoje? Tem volta, como teve também um olhar diferente em relação à pesquisa, que antes era contestada a pesquisa na internet. Agora, isso nem é comentado. Então, novamente, a gente volta àquilo que o professor Luiz antes completou. Depende da maneira como as pessoas vão utilizar. E eu coloco, por exemplo, em termos educacional, na época dos jovens ali, como é que eles faziam um trabalho em grupo? Eles se reuniam, até na época deles, que eles são jovens, mas eles se reuniam numa casa. Um colega meu estava comentando que a gente estava trocando ideias, um colega do curso de computação, o professor Marcos, o filho dele, né, sempre tinha um trabalho em grupo. Ele disse, pô, mas teus amigos não vão chegar? E o meu filho também. Cadê os amigos? Onde é que vocês vão se reunir? Mãe, né, o meu caso, o meu filho, já fizemos o trabalho. Como assim? Eu aqui no computador e meus colegas lá na casa deles. Então, por que isso ocorre? Por a questão de segurança. É muito mais cômodo e muito mais rápido. E nós sabemos, o que o Matheus colocou, os colegas, temos que ter filtro. E eu percebo nos jovens que eu trabalho com eles têm muito mais um aspecto hoje desenvolvido, uma habilidade, que é a habilidade de saber filtrar as informações. Eles têm isso. Anos atrás, os jovens não tinham essa capacidade de filtrar, de saber o que realmente poderíamos buscar das informações para que elas pudessem produzir algo. Por outro lado, eles têm a dificuldade de saber limites de tempo. O tempo ainda não está formado, porque eles estão fazendo a identidade. Então, nós temos que justamente possibilitarmos, enquanto professores, enquanto pais, enquanto cidadãos que nós formos, ajudar as pessoas a ter essa nova formação, esse novo olhar sobre essa ação que está ocorrendo. Né? Ok. Nós recebemos uma ligação aqui da dona Rosa, dizendo que foi sua aluna, professora Naura, na UNT, diz que o programa está muito legal, lhe agradeceu. Um beijo, Rosa. Legal, Você do bairro especial. São Leopoldo. Bacana. Carolina, como eu descubro se estou viciado na internet? Em primeiro lugar, o critério horas, ele não é o mais importante. Se eu for falar da minha área, né? Os meninos estavam falando de ficar o dia inteiro conectado, enfim. O que são sintomas e sinais de que alguma coisa está errado? O deixar de fazer coisas para estar na internet, muitas vezes, eu não saio mais, eu não vou nos barzinhos, eu evito muitas coisas porque eu quero ficar na internet, porque eu estou jogando, eu não consigo sair, né? O não ter noção do tempo, eu vou ficar só um pouquinho, quando vê passou horas,
né? As queixas, quando os pais estão se queixando, quando as pessoas que convivem estão se queixando, é porque alguma coisa está acontecendo, está deixando de estar com essas pessoas para ficar na internet. Então, isso também é um sinal. É a falta de controle sobre essa vontade. Eu quero estar na internet, mas eu tenho um controle de tempo. Assim, eu vou ficar meia hora, vou ficar uma hora, vou jogar uma vez. E esse excesso de esquece, para o mundo e eu fico, né? E não consigo mais parar. Né? E aí existem outros sinais mais graves, como, por exemplo, perda de peso ou aumento excessivo de peso, porque está deixando de fazer refeições ou só fica vendo, comendo porcaria na frente do computador, insônia, porque fica a madrugada inteira no computador e não está dormindo direito, prejuízos acadêmicos, ocupacionais, sociais. Então, a pessoa está deixando de trabalhar direito ou de ir para a sua faculdade ou para a escola. Né? Então, isso são sinais mais importantes do que o próprio critério de horas. E aí tem que buscar ajuda. É o ideal. Geralmente, esse bom senso, esse uso com bom senso e com equilíbrio, quando é uma criança pequena ou um adolescente, tem que partir dos pais. A criança e o adolescente, eles não sabem ainda direito administrar essa coisa do certo e errado, né? O que lhes dá prazer normalmente ocupa muito tempo, né? Claro. Então, nessa fase, comumente são os pais que acabam levando o filho para um profissional, né? E depois a gente vê, eu já vi movimentos de pessoas mais velhas, assim, eu estava vendo que estava me atrapalhando, resolvi fechar meu Facebook para poder concluir um projeto. Algumas pessoas conseguem se dar conta, né? Mas às vezes são os familiares mesmo que acabam concluindo isso. Professor Luiz Rassi, somos seres biotecnológicos, quer dizer, a máquina, a tecnologia já está incorporada na gente? Sempre fomos. O ser humano nunca caçou a carne que ele comeu com garras e presas. Ele sempre utilizou, no mínimo, uma machadinha de pedra. O tempo passou e isso foi se refinando, se aprimorando cada vez mais. Acho que o que mudou é que hoje isso está num ritmo muito mais acelerado. Resumindo tudo que eu falei no programa, isso está num ritmo muito mais acelerado, mais facilitado. Valores que tínhamos uma vez estão em crise e, portanto, as pessoas buscam, através da tecnologia, uma substituição para o preenchimento desse vazio que esses valores que entraram em crise não preenchem mais. E nós somos mais conscientes da nossa dependência da tecnologia. Eu vejo assim. Ok. E a internet também, essa nossa loucura por ficar conectado também deixa a gente meio isolado, professora Naura. Quer dizer, a gente está com milhares de amigos nas redes sociais, mas ninguém do nosso lado. De novo, nós temos que olhar com a cabeça dos jovens de hoje, não com a cabeça da minha geração, por exemplo. Eu percebo, e eu falo isso muito com o meu filho, e pergunto a ele. Ele disse, mãe, eu saio todos os finais de semana, mas eu estou aqui, eu estou falando com um amigo, né, que está no exterior, outro amigo que está em outra parte do Brasil, outros amigos que são ali da esquina. Aí, de repente, eu cheguei e disse assim, e essa touca que nós achamos, de quem é? Aí ele, só um pouquinho, galera, no Skype, de quem é essa touca? Pronto, mãe, é do fulano, eu já vou levar para ele. Se me permite uma parte, é difícil falar em isolamento quando é uma grande ferramenta de comunicação. Exato, é isso que eu estou querendo mostrar. Esse isolamento vem de nós olharmos diferente e não olharmos com o nosso olhar de antigamente. E uma outra coisa que eu digo no isolamento, eu acho que as tecnologias, e como o professor Luiz colocou antes, depende da maneira como a gente usa, ela está aproximando muito mais as gerações. Por exemplo, nós temos pessoas que são avós, mães, que estão voltando a querer aprender a usar a internet para poder estar mais próximo dos seus filhos e dos seus avós, ou porque o neto não está aqui, essa outra eu quero usar para poder me comunicar. E isso é maravilhoso, isso leva, porque nós já estamos chegando a uma geração onde nós vamos ser mais velhos do que jovens no Brasil, daqui 6 anos. Claro, é só 6 anos que falta.
E as pessoas estão tendo essa consciência e estão percebendo que a comunicação não precisa ser só no presencial. Às vezes, até quantas pessoas presencialmente não conseguem se comunicar tão bem quanto consegue se comunicar no meio da internet. Gente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, professora Naura, professor Luiz Rassi, Carolina, os meninos do aplicativo, a você que esteve em casa, que participou pelas redes sociais, que nos acompanhou ao longo desses 50 minutos. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas o Rede de Olhares volta amanhã às 6h30 da tarde. Até uma próxima!